família, uma semana abençoada. Tenho certeza que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos satisfeitos com Jesus. E na manhã desse domingo nós queremos adentrar ao seu lar e com a sua alegria, você que vai participar da escola bíblica dominical, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje nós temos uns temas abençoados. Aos adultos nesta manhã será falado a respeito do liberto do pecado para uma nova vida em Cristo, ou seja, uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, hoje 3 de maio, a quinta lição, nós estaremos falando aqui a respeito dos libertos do pecado para uma vida em Cristo Jesus. E os nossos irmãos, professores, irão desenvolver assunto por assunto de cada faixa etária e, graças a Deus, nós teremos aqui a oportunidade de transmitir uma palavra de ensinamento para você. E você nos acompanhe, pegue sua revista e acompanhe a nossa lição desta manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. E queremos neste momento também fazer uma oração, agradecendo a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade que Ele nos concede nesta manhã de estarmos juntos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. E é oportuno para nós agradecermos a Deus, dizer que Ele é o nosso Senhor, que é pelo amor que Ele nos concede a vida. E a nossa lição, ela vai falar a respeito que em outro momento nós estávamos destituídos desta bênção, nós não éramos sequer considerados para ter um pensamento de salvação. Porém, nós vamos entender que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, ela se estende para nós. E eu quero que você esteja atento. É uma manhã abençoada, é uma lição gloriosa para trazer ao nosso entendimento um fortalecimento do grande amor de Deus em nossas vidas. Portanto, meus amados, eu quero te convidar neste momento. Não perca esse momento de jeito nenhum. Passe esse momento para desfrutar da grandeza, da misericórdia do Senhor. E nós veremos aqui um verdadeiro amor, um amor incondicional. Esta lição, nesta manhã, ela fala a respeito do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do favor imerecido. Nós não éramos merecedores, porém, Jesus Cristo trouxe a nós esta bênção. Aleluia. Então, antes de mais delongas, eu quero nesse momento orar com você, adentrar com você ao santuário da graça do Senhor, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Vamos orar. Ore comigo, por favor. Você junte seus amigos, junte sua família, mostre que você tem interesse pela palavra do Senhor. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, por sua misericórdia, pelo seu amor que é revelado a nós, pelo seu amor que nós sentimos, na verdade, por intermédio do teu Espírito Santo, quando o Senhor cuida de nós. E eu creio, meu Senhor amado, que este propósito, esta promessa que o Senhor faz para cada um de nós, meu Senhor, toda a humanidade, Senhor, ao perceber tamanho amor e ter a alegria de pedir perdão ao Senhor, certamente alcançarão a tua misericórdia. Portanto, meu Deus eterno, nesta manhã, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Continua, Senhor, fazendo os teus projetos, Senhor, acontecer
em nossas vidas. Olha para todas as famílias neste momento, Senhor, com este olhar bondoso, este olhar de caridade, este olhar de misericórdia. Oh, meu Senhor da glória, há famílias que passaram a noite em uma certa dificuldade. Há pessoas que ao anoitecer estava bem, mas ao findar da noite estava passando por momentos difíceis. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, estendeu a sua poderosa mão e abençoou, restaurando a força, restaurando a saúde. E assim, meu Deus eterno, nós glorificamos ao Senhor, porque nós temos razões suficientes pelo cuidado, pela guarnição, oh meu Deus eterno, pelo ânimo, pela palavra, oh meu Deus eterno, pela restauração da vida que o Senhor nos concede. Nós temos razões suficientes, meu Deus, para amanhecer este dia, Senhor, glorificando ao seu nome santo, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai eterno, nesta manhã gloriosa, quando nós estaremos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra esta, Senhor, que nos motiva a não errar, mas andar na Tua presença. Oh, meu Deus, continua fazendo Teus projetos acontecerem, em nome de Jesus. Olha para as famílias, Senhor, que estão nos seus lares, meu Deus, oh Deus eterno, nos acompanhando por este momento, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, por misericórdia, abençoa, meu Deus, de uma forma grandiosa. Repreende, Senhor, toda dúvida, repreende a enfermidade, que Teu nome seja glorificado para sempre. Portanto, meu Deus, nós Te agradecemos pela liberdade, pela libertação, pela restauração da vida, Senhor. Nós Te agradecemos, meu Deus, neste dia. Abençoa todos em Teu nome santo. Nós Te agradecemos. Amém e amém. Portanto, meus amados, eu quero convidar você para nós cantarmos 2 hinos da nossa harpa cristã. Você que está com a sua harpa cristã aí, abra em 459 do nosso hinário da harpa cristã. Eu creio que Deus, Ele tem uma bênção, e nesse hino, meus amados, nós encontramos aqui em palavras e poesias, né, narrada aqui neste hino como uma promessa de Deus. Promessa de Deus. O escritor deste hino, ele, movido pelo Espírito Santo, ele traz para nós essa mensagem. Então cante comigo em nome de Jesus. De Deus muito firme são as promessas, mas firme que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a frente falta dos teus apertos, e as tuas promessas descansa em paz. Quando espantado estou bem certo de que Cristo te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde
extingue a vida e que a morte te arrebatar. Suas promessas terás guaridas, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que o céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel e corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, glória a Jesus. Cantaremos ainda o hino de número 419. 419, nós iremos louvar ao Senhor. Convido você para cantar. Se você quiser dar um glória a Deus bem forte aí na sua casa, eu tenho certeza que Deus vai entender que você está glorificando a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos faz, ao deserto da beleza, e ao crente luz e paz. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas Ele perto, dominando a força má, o caminho guia certo, só sempre dá. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho um gozo muito superno pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno tira a vida que me deu. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva
perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus nos céus. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero também indicar o nosso amado irmão presbítero Nilson Heleno, vice-presidente da igreja, coordenador da escola dominical no campo aqui da Concórdia do Pará, Assembleia de Deus. E teremos também a participação do nosso amado irmão Evandro, também a participação do diácono Clebson, que ele estará falando com os jovens nesta manhã. Portanto, eu quero chamar o presbítero Nilson Heleno, que é coordenador da escola dominical, e ele vai estar dando a oportunidade aos demais irmãos fazerem a sua participação juntamente com os jovens. Que Deus abençoe, tenha essa manhã abençoada, meus amados, como sempre o Senhor tem feito em nossa vida. Você, junto conosco, nós estaremos glorificando a Jesus nesta live, em nome de Jesus. Todos nossos amados irmãos, nesta manhã, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez externar nossa alegria em poder adentrar ao seu lar nesta manhã abençoada, mais um domingo, aonde nós estaremos estudando mais uma lição da Palavra de Deus e convidando você para conosco compartilharmos de belas lições, extrair dela subsídios para a nossa vida cristã, espiritual, familiar. Teremos hoje a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse é o assunto da lição de hoje, e já convidando você para conosco participar desta aula riquíssima, que vai nos orientar e também nos dar suporte para exercitarmos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, e assim estarmos desfrutando das bênçãos do Senhor na nossa vida, na nossa família, até o dia em que Ele voltar. Estaremos agora cedendo a oportunidade ao professor da classe dos adolescentes, professor Evandro, e logo em seguida também o diácono Clebson, fazendo a ministração da lição da classe de jovens. Então fique conosco e seja muito abençoado pelo Senhor nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os ouvintes com um bom dia. A lição dos adolescentes hoje, ele vem falar sobre ser diferente. O comentador da lição, ele fala que nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos algo muito importante sobre nós, que se chama a marca da promessa. Todos que aceitam e reconhecem a Jesus como Salvador, eles têm uma marca. Eles foram chamados para algo. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você foi chamado para morar no céu, na mansão celestial.
você passa então a ter um privilégio de ser chamado filho de Deus. Como nós falamos na lição passada, você não é mais criatura, agora você é filho de Deus. E como filho de Deus, você deve ser diferente. O que significa ser diferente? Significa fazer a diferença. Em Mateus 5, 13 e 16, ele vai falar o seguinte, que nós somos o sal e a luz. E o comentador da lição, ele vai dizer como eu sou sal e como eu sou a luz, e o que o sal e a luz está relacionado em fazer a diferença. Vejamos, o sal, igreja, ele tem duas funções. A primeira função significa dar sabor, e a segunda função significa preservar. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, passa a ser filho de Deus, um novo nascimento. A partir desse momento, existe algo diferente em você. As pessoas vão olhar diferente para você, e você vai fazer a diferença através da sua maneira de andar na sociedade. E quando você andar na sociedade, você vai perceber essa diferença, que você é sal, que você vai preservar, que você vai dar sabor. Vejamos, um mundo sem Cristo, gente, um mundo sem Deus, ele é uma vida triste. Por que triste? Porque nós temos sim felicidade, prazeres, mas as consequências que vêm sobre nossa vida são tristeza, são luta, são dor. Mas o crente, quando ele passa por essas dificuldades, ele tem essa diferença, porque ele passa na luta, ele passa na dificuldade, mas ele tem alguém do lado que vai lhe dar a vitória. Por quê? Porque ele tem essa diferença, ele passa a ser sal. O mundo, ele vive no pecado. O pecado é uma escuridão. E você, como a luz, você vai iluminar essa escuridão. Você vai ser o guia das pessoas. Você vai ser o guia para levar para o caminho certo. Agora, o comentador da lição, ele deixa uma pergunta para nós. Como ser diferente no meio da sociedade que possui ideologias diferentes? Como eu posso fazer a diferença no meio de uma sociedade que já é diferente, que já tem novos conceitos, já tem ideologias diferentes, até ideologias que vão contra a palavra de Deus? E o comentador disse que a única maneira é conhecer a Jesus Cristo. E o comentador da lição, ele deixa um versículo que diz assim, em 1 João 2:3: se dizemos que conhecemos a Cristo, obedecemos a sua palavra. A única maneira de ser diferente no meio da sociedade, ou seja, ser o exemplo para a sociedade, é você conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo significa ter contato com Ele, intimidade com Ele, ter uma convivência com Cristo. Se dizemos para nós mesmos, se nós conhecemos a Cristo, guardamos a palavra de Deus. E o salmista, lá no Salmo 119:11, ele diz assim, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, para nós não cairmos em tentações, não cairmos nas lutas, não cairmos nas dificuldades. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando nós guardamos e praticamos a palavra de Deus,
e colocamos em prática, nós passamos a ter uma convivência melhor com Deus. E quando nós somos colocados na sociedade com ideologias diferentes, nós passamos a ter ali Deus à nossa frente. E o que significa isso? Se você conhece a Deus e pratica a palavra, quando você passar a andar na sociedade, as pessoas vão ver em ti o exemplo de Cristo, o reflexo de Cristo. Vão ver características do Espírito Santo na tua vida, o fruto do Espírito. Por onde tu andar, às vezes não vai nem precisar você falar e sair palavras da sua boca, porque a tua aparência, o teu modo de viver, o teu modo de conviver vai ensinar e vai ser diferente, porque em você tem um reflexo de Jesus Cristo. As pessoas vão sentir que algo existe de diferente em você. E o que significa isso? É porque você passou a dar sabor a este mundo. Você passou a dar um outro sabor à sociedade, porque a partir desse momento você é sal. As pessoas vão começar a andar contigo, porque você é luz. Você é um guia, você vai ensinar para onde ir, porque você é diferente. Nós somos diferentes. E o comentador da lição, ele diz assim, que se Deus sabe todas as coisas, qual foi o propósito de Deus em fazer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, aparências diferentes, rostos? E a Bíblia diz que a resposta está lá em Atos 10:34. Deus nos fez diferente porque Ele não faz acepção de pessoas. Somos diferentes, mas Deus ama a cada um do mesmo jeito. Deus deu o seu Filho único para morrer por todos nós, por toda a sociedade. E Ele continua amando a todos nós, mesmo nós sendo diferentes. Ele fez nós diferentes, com pensamentos diferentes, ideologias distintas, para dizer para eu e você, para todos nós, que Ele nos ama do mesmo jeito. E você, amigo, eu quero te dizer também, que você também pode ter essa marca, essa vida eterna. O comentador lhe diz algo muito interessante sobre o sal. Ele diz que o sal, na sua natureza, quando ele é tirado do mar, ele ainda não serve para ser levado até uma casa. Ele precisa passar por um processo de industrialização. É um processo ali, tem que refinar o sal para chegar até a sua casa. Até chegar na sua casa tem um longo processo. Ele não é tirado do mar e logo colocado em sua casa. E o comentador disse assim, que dessa mesma forma que o sal tem a sua natureza e passa por um processo, dessa mesma forma somos nós. Nós temos sim uma natureza pecaminosa, mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo como Salvador, Cristo ele faz um processo de mudança em nossa vida, até chegar em nossa casa, no meu coração, e fazer a diferença em minha vida, e fazer a diferença em sua vida. Assim como o sal, ele é usado para preservar. Como assim preservar? A escuridão, o pecado que está no mundo, é como fosse o inimigo. Vem para roubar, destruir, matar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, os teus projetos familiares. Mas Cristo, quando está em você, passa a preservar os teus sonhos, os teus projetos, a tua intimidade com Deus, os teus projetos familiares, porque a partir do momento que você passa a ser sal, a diferença começa em você.
A diferença começa em você, primeiro em você, no teu dentro, no teu interior, dentro de você. Todos são diferentes, todos. E agora, o que eu vou fazer? Como agir numa sociedade o qual tenho amigos que pensam diferente, pessoas que pensam diferente, professores que pensam diferente, em quem acreditar, em quem buscar, a quem socorrer, a quem pedir ajuda. Vimos que cada atitude tomada sofre a sua consequência. E agora, o que irei fazer? E o comentador diz assim, nas palavras do comentador: que tal você buscar mais o Espírito Santo de Deus? Que tal você buscar mais a Trindade Divina? Que tal você experimentar uma intimidade com o seu Pai? Ou seja, o comentador diz que em todos os momentos de nossa vida tem uma solução, e a solução se encontra na sua palavra, na Bíblia, nos mandamentos de Deus. A quem buscar no momento das dúvidas? A quem irá nos socorrer no momento de dificuldades, de dúvidas que podem levar às consequências cruéis para a sua vida, para a minha vida? E o comentador diz: a única resposta está em suas mãos, Deus. Que tal você buscar uma intimidade com o Espírito Santo? E o comentador diz assim: olha, o Espírito Santo está do teu lado todos os dias, porque assim como Deus, ele faz parte da Trindade, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo também. Mas, como foi falado na última lição, você tem que abrir espaço. O Espírito Santo, ele não vai tomar conta das suas decisões se você não deixar ele agir, se você não abrir espaço. E o comentador, ele diz algo cruel aqui, muito facial, que acontece em nossos dias. Muitas consequências são tomadas e são tidas por causa das influências. E ele coloca um ditado aqui: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E ele coloca um salmo baseado, que é o Salmo 1, que ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os preceitos dos ímpios. O que ele está dizendo aqui é: muitos dos adolescentes, jovens, até mesmo pessoas mais maduras, têm consultado as suas influências em vez de consultar a Deus. E muitas vezes as nossas influências, elas não têm a resposta certa. Muitas vezes a sua influência, adolescente, ela não quer te magoar. Mas Deus, como o comentador também já falou, Ele sempre está em silêncio te ouvindo e nunca revela o teu segredo. E no final ainda tem uma resposta para te dar. Ele está dizendo que muitas pessoas sofrem consequências erradas em suas vidas por consultarem pessoas erradas. E o comentador diz aqui: a quem eu vou buscar? A Deus, ao meu pastor, à minha liderança, às pessoas mais velhas que já tenham experiência vivida. E ele fala sobre um determinado rei, o qual tinha que tomar uma decisão em sua vida,
sob o jugo, sob o castigo. Ou ele ouvia os jovens, as pessoas que estavam com ele, ou ele ouvia os conselheiros de seus pais. Ele decidiu ouvir os jovens e não os mais maduros, e isso sofreu a consequência da divisão de reinos. E o comentador da lição lhe diz o seguinte: antes que a consequência venha, olhe para a sua atitude. Antes que a consequência venha, ore também para a sua atitude. Além de olhar, observar, ore. Todas as decisões que devemos tomar, temos que consultar a Deus. E ele termina dizendo, novamente: como viver numa sociedade assim, com várias ideologias, com vários pensamentos? A resposta é simples: busque a Trindade, consulte a Trindade, tenha uma intimidade com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que eles são a resposta para todas as nossas atitudes. Se consultarmos a Ele, Ele é o tempo. E o tempo de Deus é sempre o tempo melhor para nossas vidas. Então essa é a lição que nós temos hoje. É difícil sim lidar com várias ideologias, com vários pensamentos numa sociedade, o qual até mesmo ideologias são contrárias à palavra de Deus. Mas não é impossível. Temos que aprender a buscar mais a Deus e a criar uma convivência mais com Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Queridos irmãos, também nesta oportunidade saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero externar aqui também a minha alegria de poder estar participando, juntamente com você que já está conectado conosco nesta manhã, de mais uma escola bíblica dominical. Este momento importante ao qual temos essa oportunidade de estar na presença de Deus, ouvindo o Senhor falar conosco, porque estamos diante de lições as quais são extraídas da Bíblia Sagrada, e é dela que estamos aqui compartilhando nesta manhã com você. Que Deus continue lhe abençoando de uma forma poderosa. E neste momento também queremos trazer aqui as palavras aqui da lição a qual estaremos aqui falando da lição da classe dos jovens, lição de número 5, que nos traz por assunto da lição confirmando o conserto. Nós estamos aqui, como já foi falado, estudando o livro de Josué, que nos traz palavras de tempo de conquista, e hoje já estamos na lição de número 5, pela graça do nosso Deus, aonde nós temos como o texto bíblico, texto do dia, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese nos traz as seguintes palavras: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, o nosso texto bíblico ele é um texto que ele é um pouco longo. Nós encontramos no livro de Josué, do capítulo 5, que vai do versículo 2 até o versículo 12, que nos diz que naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote.
E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos a estes, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque o não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Vemos aqui este relato já nesse texto bíblico, aonde já nos direciona ao assunto a qual nós estaremos abordando nesta manhã, aonde nós podemos observar que Deus, Ele chama o patriarca Abraão e faz com ele uma aliança, queridos, para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto. Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Era assim este o concerto firmado. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual nós podemos observar que ela foi celebrada duas vezes. A primeira foi na saída do Egito e no deserto do Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava um mantimento, conforto, proteção, porém, requeria deles, também como requer hoje da igreja, uma atitude de fé. Mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhe o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão, até o dia em que se puseram os pés em Canaã. E neste instante Deus determinou uma nova circuncisão, a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando, e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. O nosso primeiro tópico desta manhã, ela vai falar sobre a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus, com os hebreus. E nós vamos falar da aceitação do pacto abraâmico, do pacto, no caso, por intermédio aqui de Abraão. A circuncisão, ela nos fala que é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública,
A circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé, né? Nos fala da circuncisão. Hoje, falando a respeito disso, nos dias de hoje, nós diríamos que hoje seria um processo cirúrgico, né? Um processo cirúrgico da retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. E era exatamente por meio desta circuncisão que o povo hebreu, né, os homens, né, a classe masculina, eles seriam marcados por intermédio dessa circuncisão, ou vamos dizer que nos dias de hoje, dessa cirurgia, né, seriam marcados como mostrando que eles ficariam ali distinto de outros povos, que nos diz assim, era portanto um ato de fé e de obediência, que deixavam uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada na época, né, com uma faca de pedra, né? Mas nos dias de hoje, com certeza, isso seria realizado por meio de bisturis, né? De bisturis. Embora naquele tempo diz que já existiam instrumentos de bronze, mas ainda não existiam instrumentos de ferro. Haja vista viesse no final da idade do bronze. Essa é a questão da aceitação do pacto abraâmico, né? Alguém para fazer parte deste pacto de Abraão, ele teria que ser circuncidado, né? Teria que ter o seu prepúcio retirado. Vai falar também de uma marca de Deus, né, através da circuncisão. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grande incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo, né, pelo fato de seu filho não ser circuncidado, né? Nós vemos aqui que Moisés, ao decorrer do tempo, né, ele deixou de circuncidar um de seu filho, e logo mais na frente veio uma cobrança de Deus sobre Moisés. Por quê? Porque já existia uma questão de um pacto entre eles, e Deus, ele queria que isto fosse tido de uma forma contínua, né? De uma forma contínua, não deveria parar. Isso iria passar de geração para geração, porque até mesmo isso estava de acordo, firmado no pacto, né, entre eles, entre o povo hebreu. E é triste notar que a geração, nos diz assim, que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso, morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos e também da nossa. Ser obediente a Deus em tudo, não só apenas na aparência, mas também no homem interior. Ou seja, as nossas atitudes, elas não devem ser apenas da boca para fora, algo que venha a ser apenas de palavra, mas que venha a ser algo que venha a ter essência, que venha a demonstrar a Deus e também às pessoas que nos enxergam, que de fato nós entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus e assim desejamos viver e caminhar com Ele em obediência, não somente de palavra, mas também que os nossos atos, que aquilo que há dentro de nós,
venha de fato demonstrar que nós vivemos para o Senhor. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro, né? É a circuncisão. A circuncisão era um requisito também para se comer a Páscoa. Nos diz que aquela pessoa que não fosse circuncidada, ela não faria parte, ela não podia participar da Páscoa. Ou seja, nós vemos aqui que Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do meio do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia garantia de aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, nós podemos observar que insultou 2 vezes aquele gigante, chamando ele de incircunciso, pelo fato dele não ser circuncidado, tá? E nós vemos aqui também que fala sobre um lugar chamado Gilgal, que era um lugar de aliança, e nos diz que o Gilgal foi um local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas, né? O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado do meio daquele povo, né? Então, queridos irmãos, diante destes momentos a qual nós tivemos aqui para compartilhar, para trazer a palavra de Deus até o seu coração, nós podemos observar nestas questões, aonde nós falamos aqui sobre a confirmação do concerto de Deus com os hebreus, e nós vamos dar uma continuidade nisso, né? Caminhando, como estamos caminhando em direção a Deus, em direção aos céus, porque Deus nos fez uma promessa, e nós estamos caminhando em direção a isso, mantendo o nosso coração firme na promessa a qual Deus ele tem nos feito, e assim nós vamos continuar com o coração firmado, assim esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa e continue nos abençoando nesta manhã. Deus abençoe. Portanto, amados irmãos, está aí ensinamento da palavra de Deus, extraído da revista dos jovens, também dos adolescentes. Deus abençoe os nossos amados irmãos, Diácono Clebes, e também está o outro professor, né, irmão Marionei, está conosco nesta manhã. Sempre incentivando os nossos irmãos a continuarem no estudo da palavra de Deus, nas lições, pelo fato de não estarmos exercendo as atividades aos domingos pela manhã, mas não deixe de maneira nenhuma de meditar na palavra de Deus, usando as lições, que a cada domingo tem um assunto diferente e que, por certo, serve de base para um relacionamento mais próximo desse Deus e conhecermos melhor seus propósitos, sua vontade, e assim teremos facilidade em servir com alegria. Eu quero, a partir deste momento, compartilhar com você mais uma lição da classe adulto e novamente poder desfrutar com você dos privilégios da salvação, das bênçãos desse Cristo. Estamos na sequência, cada lição é um assunto abordado
de interesse próprio, particular de cada crente, porque de fato está a visão apostólica do servo de Deus, Paulo, direcionando para a igreja que estava em Éfeso, orientando aqueles irmãos, externando a alegria da sua alma, em poder comungar e compartilhar da mesma fé, sabendo que, intacta como ela estava, o desejo do apóstolo era exatamente também compartilhar com os irmãos que estavam na igreja daquela cidade e fazer com que eles, movidos e incentivados pela palavra, continuassem exercendo um papel que viesse a agradar a Deus. Por isso a lição de hoje fala de liberdade, de libertação. Paulo trazendo àqueles irmãos a história da salvação, a história que agora com um novo sentido, um novo rumo. Paulo usa no capítulo de número 2 um breve relato de como aqueles irmãos viviam, como vivem e como serão futuramente. Ou seja, é o aspecto passado, o que éramos, o que somos e o que seremos. Essa é a história que deve ser compartilhada por alguém que abraçou a fé, que aceitou a Jesus como Salvador. De maneira nenhuma devemos esquecer os rastros que ficaram, não com desejo de retornar, mas saber da triste realidade em que vivíamos e agora como nós vivemos. É isso que Paulo, com muita alegria, externou no capítulo 2, trazendo esta notícia para aqueles irmãos, para que eles sentissem-se fortalecidos, já que eles haviam saído de um mundo caótico, de um mundo idólatra, de um mundo pecaminoso, de um sistema diabólico, e agora vivendo para Cristo, deveriam seguir um rumo que condizesse com aquilo que eles abraçaram a fé em Cristo Jesus. Então acompanhe conosco a introdução desta lição. Eu quero mais uma vez apenas usar os pontos mais fortes e pelo menos uns 30 minutos eu quero usar da minha participação, mas que você venha compreender o processo que está sendo evidenciado e a luta para continuarmos dentro desta garantia. Bendito seja o nome do Senhor. A presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Nela, Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então vale ressaltar aqui, meu amado ouvinte, mais uma vez, que se alguém não faz, se alguém não está exercendo, se alguém não está desfrutando desta nova vida, que tipo de relatório nós estamos colocando nas claras e que venha ter uma comprovação evidente? Porque se de fato houve uma mudança, se de fato houve uma renovação, se de fato houve uma transformação, e as consequências dessa transformação é desfrutar dessas bênçãos, e isso não está acontecendo, algo está errado. E eu quero nesta manhã com você tirar essas dúvidas. A partir de então você fará uma avaliação, e dependendo dessa avaliação você vai procurar desenvolver isso que nós vamos falar nesta manhã, essas bênçãos que já foram conquistadas através do sacrifício desse Cristo e que está à disposição dos salvos que Deus elegeu pela sua misericórdia. Então o tópico primeiro
vai falar exatamente da vida pregressa, do que éramos, de como vivíamos, do que nos estava proposto, a condição do ser humano no passado. É o primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas, em pecados. É exatamente essa a condição do homem sem Cristo. É exatamente esse o porte característico do ser humano sem Deus. Uma vida pregressa, uma vida morta em ofensas e pecados. Dois elementos que de fato caracterizam a ausência de Deus na vida de um indivíduo. Então Paulo está aqui no primeiro versículo até o versículo de número 3, dizendo para aqueles irmãos como eles viviam, como eles se portavam, o que eles desfrutavam, o que eles traziam na carne, na vida separada de Deus. Então, ao início desta epístola, Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Logo, portanto, se percebe, meu querido, eu quero usar mais uma vez a frase que nós sempre usamos desde o início desta lição, deste trimestre: não cabe ao homem nenhum privilégio, nenhum mérito, porque de acordo com o que Paulo disse, do início da carta até o final dela, essa meia dúzia de capítulos, está Paulo tirando o foco humano, tirando o ego do homem e apenas demonstrando um favor divino com todas as suas atribuições, sem deixar nenhum espaço para o homem se gloriar, porque tudo aprove a Deus pela sua misericórdia, porque esses atributos que são exercidos apenas por Ele, levou esse Deus com uma bondade tremenda e misericordiosa, fazer com que dentro deste propósito fluísse no seu coração o desejo de eleger, o desejo de eleição, e Ele fez isso de boa vontade. Então, de maneira nenhuma o homem pode estribar-se. Pelo contrário, a única coisa, assim como Paulo disse, que ele muitas vezes olhou para si, sentiu vergonha por levar uma vida pregressa, uma vida de afastamento, uma vida de dissolução, uma vida de cegueira espiritual. Então ele está trazendo para aqueles irmãos exatamente dentro desta linha, dizendo para eles que se eles desejassem de fato se gloriar, mas não naquilo que seria como responsabilidade ou que tivesse relevância no poder divino, porque a Deus sim toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque aprove Ele, foi Ele o mentor, foi Ele quem projetou, Jesus executou e o Espírito valida, dando a garantia. Então não cabe para o homem nenhum ponto desses que levem ele a usá-lo para benefícios de gloriação. Pelo contrário, é a Deus, a Ele, porque a nossa condição era uma vida pregressa em ofensas e pecados, ou seja, a ofensa e o pecado separam o homem de Deus, e esta separação dá um diagnóstico para o indivíduo que, se ele não procurar este caminho, a tendência e sempre o final será extermínio eterno. Mas o primeiro ponto, o segundo ponto, está revelando que a nossa condição anterior era em ofensas, em pecados, ou seja, a palavra ofensa, trazendo a linguagem grega, tem o sentido de passo falso, de forma deliberada.
significa dizer que ninguém consegue sustentar uma posição vivendo uma vida de ofensa. Ninguém consegue visualizar alguma coisa que venha trazer solução para sua alma se ele vive uma vida em ofensas. Ofensas significa passo em falso, não passos firmes, não passos direcionados. Passo em falso é alguém que não tem uma clareza espiritual, é alguém que não tem condições de se adaptar ao novo estilo, porque a própria natureza dele oprime e leva ele para uma direção contrária. Ofensas é a palavra grega usada para diagnosticar alguém que vive em passos em falso, de uma forma deliberada, desconcentrada e cada vez mais afastada da presença desse Deus. Pecado, o termo para pecado é amartia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Ou seja, é um conselho que nós damos para você que deseja se aprofundar. É a esfera teológica que aponta a martiologia, a doutrina, o ensino sobre o pecado. O que é pecado? É alguém, aquele que erra o alvo. O homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Versículo 1, Paulo está dizendo que ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. Logo, portanto, meu querido, faz-se necessário nós entendermos uma coisa. Embora vivendo de uma forma natural, raciocinando, pensando, desenvolvendo algumas atividades, e talvez alguém exclua esse termo. Como eu tenho um diagnóstico de morto se eu continuo em atividades, se eu exerço um papel que evidencia que eu estou vivo? De fato, o que Paulo está dizendo é que essa morte foi exatamente o que convergiu da desobediência. Morte no sentido de separação. O homem estava destituído, separado. Paulo disse aos romanos que por o homem pecar, ele contraiu, por ele errar o alvo, o que convergiu para ele foi morte, pois todos pecaram e destituídos estão da presença, da glória desse Deus. Então o termo morto aqui é separação, errou o alvo, a natureza, desde o início, partindo do primeiro homem, quando desobedeceu, esta natureza, este estilo de vida passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, disse o apóstolo São Paulo. Mas no versículo 1 do capítulo 2, está Paulo trazendo para aqueles irmãos a palavra da esperança, a palavra do presente. Nós somos porque éramos de uma forma e agora Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Significa dizer, meu amado irmão, meu querido amigo, que segundo Paulo, o homem só vive uma vida pregressa, o homem só vive uma vida de ofensas e pecado, se ele assim desejar e permitir, porque já houve alguém que pagou o preço da libertação, Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Significa dizer que o caminho, a porta desta graça, uma vez aberta, o homem tem condições de tomar um rumo, uma nova direção, não mais errando o alvo, não mais em passos em falsos, pelo contrário, agora com esta porta aberta, ele pode adentrar, firmar os seus passos e olhar para o alvo que é Cristo. O escritor aos Hebreus orientou, dizendo que olhando para Cristo, o consumador, sendo Ele o próprio autor da fé, direciona o homem agora com uma nova visão, com uma nova direção
a ponto de ele, olhando para Cristo, jamais errará o alvo e jamais dará passo em falso de uma forma deliberada. Era esta a condição no passado. As ofensas e pecados era a má conduta, o ponto 2, em que noutro tempo andávamos, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, referindo-se às atitudes, procedimentos adotados numa vida passada e pregressa antes da regeneração. Então significa dizer que muitos decepcionam-se porque projetam, elaboram alguma coisa, porque a semelhança de outros que têm sucesso, que evoluem, que crescem, que desenvolvem, e ele não vendo esse ponto interessantíssimo de compromisso desse indivíduo com Deus, da mudança que houve agora. Então não podemos de maneira nenhuma pegar duas situações, de uma vida pregressa, de uma vida agora desfrutando com Cristo, e esses mesmos projetos terem as mesmas sequências e os mesmos desenvolvimentos. Não, se não houver uma mudança, se não houver um novo proceder, se não houver um novo rumo, uma visão dentro deste alvo que é Cristo, jamais compartilharemos de coisas sólidas, jamais compartilharemos de algo que venha transcender, trazer apetite para as pessoas, interesse. Por isso que Paulo estava orientando aqueles irmãos. Como eu falei na lição passada, havia um império maligno em Éfeso, um centro de idolatria, de paganismo, de prostituição, de imoralidade. Então Paulo estava dizendo que se aqueles irmãos quisessem galgar as bênçãos de Deus que estavam prometidas por Cristo, jamais eles deveriam retornar, ou mudar a visão, ou voltar a dar passos errados, ou errar o alvo. Se eles voltassem para esse antigo estilo pecaminoso de vida, automaticamente seria anulado, descaracterizado, e o pior, haveria de se espalhar naquela cidade um conteúdo não agora concreto, de exemplo, porque o perigo estava aqui, aqueles irmãos retornarem à antiga vida, retornarem à idolatria, à imoralidade, ao furto. Então ele faz questão de trazer à memória daqueles irmãos como era a vida deles antes de serem regenerados, para sentirem na pele que o retorno, o decair, a volta sempre é desastroso, é triste, é comprometedor. Haja visto que o povo no deserto, de uma forma cega, vezes ou outra, desejavam retornar para o Egito, sem saber e sem avaliar o problema terrível deste pensamento. Não avaliavam o tamanho do problema que eram em voltar para o Egito. Assim muitas pessoas não avaliam as consequências desastrosas que será se ele retornar à antiga vida. Então vale ressaltar nesta manhã que este processo ficou para trás. Isso nós éramos filhos da ira, ou seja, ainda éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Ele demonstrou esse amor, Ele demonstrou esta misericórdia. Então esta vida passada ficou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas, a vida pregressa ficou para trás. A condição anterior de ofensas e pecados ficaram para trás. Somos novas criaturas. Tudo se fez novo. Então faz-se necessário, se alguém de fato saiu desta vida pregressa, ele precisa desenvolver em novidade de vida
características que lhe dê suporte de uma vida transformada, como eleito e como predestinado. Se isso não está acontecendo, reveja alguns conceitos e volte e desfrute de acordo como diz a Bíblia. Do contrário, nada vai acontecer. Andávamos ou andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado. Você sabia que hoje paira esse sistema maligno, teológico, diabólico, em que eles usam essa palavra, e quando se trata de erros, de pecados, eles vão dizer que isso era lá no passado. Hoje não. Significa que eles estão usando esse termo, relativizar. O que era errado lá atrás, hoje não é mais. Mas a Bíblia diz que o que é no passado continua sendo no presente. Deus não muda. O que era pecado nos tempos de Paulo é pecado hoje, sempre será, porque pecado é errar o alvo, ofensas é dar passos falsos. Então jamais Deus vai comungar com quem erra o alvo, jamais Deus vai comungar com o pecado. Isso sempre será uma barreira entre Deus e o homem. Isaías 59, 2, 59, versículo 2: as iniquidades do homem fazem separação entre ele e Deus. E Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que para de fato nós vivermos uma vida transformada, é necessário experimentarmos essa nova vida. E Paulo foi muito sincero e categórico ao orientar os irmãos: irmãos, não vos conformeis com este mundo, sistema. E isso Paulo repetiu aos irmãos de Éfeso. Seguir o curso deste mundo é se adaptar às suas diretrizes, seus costumes perversos, suas ideologias, seus pensamentos maquiavélicos que confrontam a santidade de Deus, a doutrina pura. Então Paulo disse: não vos conformeis com ele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Significa dizer que se não está acontecendo isso, não houve transformação pessoal, meu querido. E se não houve transformação pessoal, eu não posso levar adiante esse pensamento de desejo, de transformação de terceiros, porque não houve em mim. Por isso a seriedade de uma vida transparente, de uma vida reta, justa, digna, de fato transformada pelo poder do Evangelho. Paulo estava dizendo: meu querido, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Então vamos lutar para não retornarmos à antiga vida. E ele disse: andávamos segundo o curso deste mundo. Ponto 2: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Você percebe aqui o perigo de voltar? 2 Coríntios 4:4: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Significa dizer que quando se aponta para ele o que deve ser vivido no presente, logo eles recusam, porque a mente está cauterizada pela perversidade, pelo desejo de fazer mal e de não abrir o coração para uma nova vida, para uma mudança. Alguém prefere seguir o príncipe
das potestades do ar. Seguindo como? Adaptando-se, exercendo e fazendo aquilo que lhe é característico: maldades, coisas maliciosas. Ponto 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, uma referência à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, que de fato é a característica do ser humano. Por isso que o homem precisa encontrar-se com Deus. Ele precisa retornar a Deus, porque a característica que desenvolve no indivíduo é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Ele desenvolve isso. É esse o padrão de vida do ser humano quando ele nasce e se desenvolve. Ele precisa encontrar Deus. Estão excluídos aqui os pensamentos pervertidos, ou seja, incluídos os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, condenados, desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, mas aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, se esse processo já foi vivido por mim e por você, então o que ficou no passado não deve mais de maneira nenhuma enraizar-se ou ter um início de desejo, porque agora a nossa condição no presente, meu querido, é o que está no tópico 2. Fomos vivificados pela graça. Como assim vivificados? Estávamos mortos espiritualmente. Jesus nos trouxe a vida de novo, a vida de comunhão com Ele. Uma aliança nova se formou, e esta aliança abraçou todo o desejo e pensamento de alguém que desejasse, tivesse vontade de desfrutar uma nova vida. Então Paulo está dizendo: mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Você percebe que muitas pessoas têm dificuldades de fazer essa avaliação? Isso chama-se ingratidão. Quando alguém não reconhece um favor de Deus, favor imerecido, não merecíamos porque éramos filhos da ira, não merecíamos. Então não fazer essa avaliação, não ter esse reconhecimento, é estar desprovido do bom senso, é estar louco. Alguém não perceber que o amor desse Deus, a sua misericórdia, sabia que misericórdia, desenvolvido no seu original, só tem característica em Deus? Porque ter misericórdia é exercer a compaixão. E essa compaixão, para ser exercida, precisa ser demonstrada com atitudes, não de palavras somente. Então o que foi que Deus fez? Amou o mundo, compaixão. Demonstrou essa compaixão usando de misericórdia. Pegou aquilo que não prestava, o que éramos no passado, filhos da ira, mísero de miserável, córdia, o córdes, coração. Significa dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o miserável, mesmo sendo inimigo dele, e trouxe para o seu coração. É a compaixão evidenciada, é Deus demonstrando esta misericórdia, nos vivificando de novo pela sua graça. Ou seja, ninguém merecia, mas Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia.
Por isso Paulo disse: nós somos filhos da sua misericórdia, porque ele quis abraçar, quis adotar, quis receber, e está pronto a receber, assim quantos chegarem-se a ele. Então, o que é que eu desfruto no momento? Das bênçãos desta misericórdia desenvolvida. No presente, filhos, vivificados por sua graça. É o ponto 2, porque fomos alcançados pela misericórdia, no ponto 1, descrevendo as dádivas descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Significa dizer que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então escute, queremos ser gratos? Vamos exercer isso nas nossas orações. Somos gratos a Deus? Queremos ser gratos? Não apenas aquela gratidão que se usa nas palavras que fazemos pelas manhãs ao anoitecer, de agradecimentos pelo dia corrente, pelo alimento. Vamos intensificar essa gratidão. Vamos trazer a lembrança: Senhor, eu me recordo que a minha vida era dessa forma. Não tinha privilégios, não tinha como me aproximar. Eu vivi em ofensas e pecados no passado, mas o Senhor fez uma eleição e me incluiu nesta eleição. Agora eu sou filho. Vamos usar esses termos, essas palavras. Vamos intensificar nossa gratidão e não deixar elas apenas dentro de um ciclo pequeno. Vamos desenvolver essa ação de palavras de gratidão a Deus, porque é exatamente isso que nós vivemos agora. Desfrutamos de uma nova vida. O problema é que às vezes alguém não valoriza esse novo estilo de vida, por desconhecer o que foi conquistado, o preço que foi pago. Dificilmente alguém valoriza quando não partiu dele. Mas nesse caso aqui, meu querido, não é opcional. Ou nós agimos assim, ou entraremos, no grupo daqueles que são ingratos. Para isso o Espírito precisa estar atuante, porque esse Espírito vai nos dar as palavras certas, concretas, para extrairmos da alma palavras sinceras de agradecimentos a Deus. Sendo exaltados pela sua graça, é o que vai acontecer nesse processo de salvação futuramente. O que seremos no futuro? Teremos uma nova cidadania? Versículo 6: nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você precisa desfrutar destas bênçãos. No futuro, essas bênçãos serão concedidas. Está diagnosticado no versículo 7 como abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Esta exaltação, meu querido, vai ter uma conclusão lá na plenitude dos tempos, quando no arrebatamento da igreja, esse Jesus apresentar a sua noiva e ter aquele processo nas bodas do Cordeiro, denominada, que está no Apocalipse, como triunfo. Jesus dizendo que o papel exercido
O preço pago não foi em vão, porque está lá Ele apresentando a noiva como resultado de um sacrifício, de uma obra perfeita. Almeje, deseje, permita fluir na tua alma esse sentimento de desejo, de que alguém olhou para nós e conquistou o que era impossível para nós conquistarmos. Avalie que já estamos em uma posição excelente, já desfrutamos de bênçãos, mas haverá ainda um maior desfrute. Almeje estar lá, almeje desfrutar, deseje visualizar, materializar, porque é isto que vai acontecer com a igreja. A profecia é que ela não vai permanecer para sempre aqui nesta terra. O noivo dela vem buscá-la, e para estarmos incluídos, precisamos evidenciar o que Paulo disse aos irmãos no capítulo de número 2. Tópico 3. A salvação não vem das obras, porque, como eu disse no início da minha fala, nenhum ponto será demonstrado para o homem que ele venha usar como apoio, como suporte e trazer algum mérito pessoal, porque esta salvação foi pela graça, versículos 8 e 9. Paulo diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé. Crer que Jesus veio, pagou um preço, e que essa morte foi exatamente o que convergiu para a minha libertação. Crer pela fé. Você crê pela fé que esta obra foi executada por necessidade. Porque Paulo disse que se fosse das obras, haveriam de se gloriar. Uma vez salvo, aí sim o crente deve praticar as boas obras. Não praticá-las para adquirir a salvação, mas praticá-la como consequência, como efeito, como resultado da salvação. O salvo pratica boas obras. Significa dizer que, mesmo que no passado houvesse práticas de algumas obras, elas não tinham influência e nem teor, como agora praticada pelo salvo em Cristo, porque ele entende agora que essas obras não é apenas fazer um favor para as pessoas, não é apenas prestar gentilezas para as pessoas, mas obra no sentido de ação, de desenvolvimento, de práticas exercida dentro da justiça de Deus, que vem agradar a Ele, não aquilo que é natural do ser humano para fazer, desenvolver por alguém, por um vizinho, por um amigo. Não é isso que Paulo está dizendo, mas sim enaltecendo a graça desse Deus, por Ele ter desenvolvido esse amor, libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura, e ao mesmo tempo permite aos salvos desfrutar de todas as bênçãos espirituais que estão descritas nos versículos 1 ao 7. Eu quero pedir a você, estude os versículos 1 ao 7. Aliás, o incentivo é estudar a carta, mas a lição aponta para os primeiros 10 versículos. Então estude para você ter uma noção melhor desta salvação envolvendo a graça desse Deus. A palavra graça é traduzida do grego, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação
veio da parte de Deus. E é por meio desta graça que Deus ativa o livre-arbítrio, capacita para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Entenda bem, não é o crente, é o ser humano. O crente não tem dois caminhos, o crente só tem um caminho: Jesus. Paulo está falando das pessoas lá fora. Ser humano, dois caminhos, salvação e perdição. Se ele fez uma escolha de adentrar pelo caminho da salvação, agora os pensamentos dele, o desejo de escolha deve ser neutralizado, porque agora o Espírito vai reger a vida dele. Porque na vida pregressa ele não sabia que rumo tomar, errava o alvo e dava passos em falsos. Então, se ele decide entregar a vida para Cristo, ele está permitindo que o Espírito oriente ele, conduza ele e venha guiar ele na direção certa. Se ele não fizer assim, ainda há algumas características do velho homem da vida pregressa. Obras como evidência da salvação. Esta é a evidência do salvo. Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda que a salvação não vem das obras, que indica não se tratar de recompensa alguma ou de algum ato humano. Essas confirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Então, tudo aquilo que você fizer ou que você promover jamais será o suficiente para você adquirir salvação. Salvação é pela fé, e fé no Cristo, Filho de Deus. Foi isso que Paulo quis dizer. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, andando fazendo obras mais, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então escute, meu amado, que eu estou concluindo aqui. As palavras que nos caracterizam como salvação precisam ter acompanhamento das boas obras. Obras que evidenciam e que caracterizam um salvo em Cristo. E eu volto a dizer: se não estiver acontecendo, desenvolvendo boas obras, a tua salvação está em risco. Porque as boas obras é o que caracteriza a vida do salvo. Então avalie comigo: éramos, somos e seremos. Você está seguindo essa sequência? Então continua, porque este é o caminho. Este é o caminho. Fomos libertos do pecado para viver em novidade de vida. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação não foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mais um ponto aqui. Irmão, eu pratico boas obras, mas essas boas obras glorificam a Deus? Porque há boas ações que apenas são naturais. Paulo está falando de boas obras que glorifiquem a Deus, como característica do verdadeiro salvo na pessoa de Jesus Cristo. Fique com esta palavra nesta manhã e continue firme nesse Cristo, nesta promessa, sabendo que no futuro teremos a manifestação da bênção, da glória dele, como resultado de uma grande conquista envolvendo um grande trabalho que esse Jesus realizou em meu favor e em teu favor.
Deus abençoe você, sua família, e tenha um domingo muito abençoado, no nome de Jesus. Graças a Deus. Portanto, meus amados irmãos, aí está, com toda alegria, os departamentos que assim foram, apresentado a sua demonstração de lição. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, tá? E fazendo uma confirmação aqui, que Deus não se demonstra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, né? Então, nós olhamos que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. Então, portanto, a misericórdia do Senhor, ela é que nos dá essa sustentação. Então, nada de relativizar aqui o que foi, visto quando uma vida outrora, mas agora nós estamos vivendo uma vida diferente em Cristo Jesus. Então, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Portanto, meus amados, eu tenho uma informação a dar. Logo mais à noite nós estaremos aqui fazendo um outro culto, o culto do domingo à noite. Eu quero convidar você, sua família, para nós juntos cultuarmos a Deus. Ele é merecedor do seu grande poder e da sua misericórdia. Nós temos assim a alegria de honrá-lo, e quero junto com você nós adentrarmos ao santuário do Senhor. Quero também dizer que convidar os dirigentes da congregação, para você, fazer aquela motivação, nossos irmãos que estão, na dependência, de retornar à igreja, ao templo, para nós juntos fazermos os nossos cultos. E enquanto isso não acontece, meus amados, a gente vai fazendo por aqui. E eu quero convidar a cada culto de live, tipo segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, ter por cada polo, são 5 polos, eu quero convidar os nossos amados irmãos para estar conosco. 2, a gente confere 10 no máximo aqui, e fica aí 2 participando conosco. Então eu quero já, neste culto de hoje à noite, eu quero os dirigentes da congregação Peniel e o dirigente da congregação Monte Oreb estar aqui conosco. Nosso amado irmão Edenilson, que é lá da Monte Oreb, e o Firmiano, diácono Edenilson e o diácono Firmiano esteja aqui conosco para nós fazermos assim a nossa continuidade. Ele já faz a notificação a todos os nossos irmãos em todas as congregações, e que a gente possa sair deste momento difícil, irmão, de pandemia, que a gente saia mais forte ainda, para nós não nos tornarmos esquecidos na nossa fé, mas que possamos estar cada vez mais envolvidos nesse projeto do Senhor. Ainda que alguém queira falar alguma coisa por aí a respeito dessa pandemia, a gente vê que tem coisas assim escusas no meio desse negócio aí, mas a gente deixa isso para lá. Alguém está esperando o dinheiro vir, que é píssico já esse negócio do dinheiro, é píssico. Quando chega uma quantia, aí todo mundo fica alegre. Depois aí corre atrás de novo, aí volta de novo aquela situação. Então, nós estamos vivendo, nós teremos a nossa libertação, irmão, novamente, em nome de Jesus, para nós chegarmos a ter liberdade de ir e vir. Nós vamos ter novamente. Vai acabar esse negócio aí, e a gente já está vendo que já está quase acabando, até porque o dinheiro vai acabar também aí na mão desse povo aí, mas a gente vai voltar a ter a nossa liberdade, se Deus quiser. Então, é um comentário que a gente faz, que a gente fica até assim um pouco sentido por conta disso. Então, eu quero convidar os meus amados irmãos para nós fazermos a Santa Ceia, irmão.
Santa Ceia, dia 8 de maio, vai ser sexta-feira, se Deus quiser, vai dar tempo de você comprar o pão, comprar o vinho, vai convidar os nossos amados irmãos, a sua família, para estar em seu lar, aquele que tem possibilidade de ter o WhatsApp aí, ter o Facebook, vai convidar os irmãos bem próximos da sua casa, nós estaremos em comunhão. Então nós precisamos preparar esse momento, porque é um momento especial, meus amados, para a igreja. Você que é igreja, é um momento especial para nós. Então nós não vamos fazer de qualquer jeito. Eu quero convocar você para fazer uma oração específica para você participar da Santa Ceia, tá? Eu quero convidar você para ou meio-dia ou 6 horas da tarde. Você vai escolher o momento da sua oração específica em prol da ceia do Senhor Jesus, lá dentro do seu lar. Então, eu quero convocar você que é assembleiano, membro desta igreja, Assembleia de Deus, você que é Assembleia de Deus, você vai ter esse compromisso, sexta-feira à noite, nossa primeira sexta-feira do mês de maio, nós iremos realizar aqui a Santa Ceia, se Deus quiser. Amém, irmãos? Se Deus quiser, nós iremos realizar a nossa ceia aqui do Senhor. Então, nós iremos junto com você. Quero com você. Isso é uma questão de ordem, né? Uma questão de ordem. Você que é crente em Jesus, participa aqui conosco. Faça uma oração, uma consagração todo dia. Se de manhã bem cedo, 6 horas da manhã, é o teu melhor momento, faça de manhã. Não, pastor, é meio-dia, o meu melhor momento para eu fazer a minha consagração. Aí você evita de almoçar, aí você consagra até as 18 horas. É você que vai fazer isto, meu amado. Eu quero que você esteja conosco, para nós nos sentirmos mais forte ainda, com o propósito de adoração a Deus. Então, eu quero, sexta-feira, às 19 horas, nós iremos realizar a Santa Ceia aqui. E aos nossos irmãos dirigentes, como eu falei, segunda-feira, eu quero, hoje à noite, eu quero aqui comigo, hoje à noite, o diácono Denilson, o diácono Firmiano. Segunda-feira, o presbítero Laudi, não sei se o presbítero Osiel já está em disposição, mas se ele estiver em condições físicas de estar conosco, ele será convocado. Ou o vice-dirigente lá da congregação Novo Horizonte, congregação Monte Hermon, na segunda-feira. Quarta-feira, eu quero aqui conosco o dirigente da congregação Tabor, o irmão Josias, e o dirigente da congregação Monte Sinai. E quando for na sexta-feira, nós teremos aqui o presbítero Laudi, presbítero José Teixeira, também na companhia o nosso amado irmão Elianei e o presbítero Cleito, da Porta Formosa. Então, todos nós estaremos aqui neste grande propósito. Eu quero que você tenha, eu falei aqui, eu imagino que você vai anotar esse pequeno detalhe aí, para nós juntos fazermos a nossa live de Santa Ceia, no lar com nossos amados irmãos. Então, este é o nosso propósito, tá? E estamos, meus amados irmãos, nessa caminhada, já estamos há 40 dias, então já não é mais quarentena, já passou os 40 dias, né? Já estamos mais de que 40 dias, e já visto que os mais incrédulos estão dizendo que isso pode durar até o final do ano, e eu já estou até sentindo, meu irmão, porque outro dia eu li uma notícia aí de que o pico não era mais em abril, agora o pico vai ser na metade do mês de maio para o mês de junho. Então está ficando assim um negócio meio que estranho,
Parece que está uma brincadeira com o sentimento dos outros. Então, eu quero dizer para você, vamos orar para Deus repreender esse espírito maligno que paira no nosso Brasil, tá, irmão? Ore, apresente a Deus. Além dessa enfermidade, tem outras coisas por aí embutido, tá? Então, vamos orar a Deus. A palavra do Senhor diz que, lá em Romanos capítulo 13, diz assim, que devemos honrar as autoridades, mas no capítulo 12 diz que, no versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, diz que nós não devemos nos conformar com estas coisas, irmão. Isso já está passando dos limites, tá? Já está passando dos limites, o que estão apresentando aí. Então, em nome de Jesus, nós estaremos continuando a nossa oração e que Deus abençoe poderosamente nossas vidas. Tem a doença? Tem, mas tem muitas coisas embutidas no meio desse negócio aí. Que Deus abençoe nossos amados irmãos, vamos orar, vamos ter consciência, né? Mas tem coisa embutida no meio desse negócio aí? Tem. Isso não está claro, não. Está embutido, mas nós iremos ver o poder de Deus repreendendo todo o mal. Todo o mal. Ore comigo em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem declarado na vida dos nossos amados irmãos. Tem declarado a salvação, tem declarado libertação, e nós cremos, nós vivemos assim, Senhor, libertos do pecado, uma manifestação poderosa da reconciliação pelo poder do sangue, e sem o poder do sangue, Senhor, não haveria resgate, não haveria reconciliação. Porém, o Senhor Jesus, Ele assumiu, ó meu Deus eterno, um grande compromisso com a Tua Palavra, e nós estamos vivendo a Tua Palavra, meu Pai. Portanto, meu Deus, abençoa nossos irmãos que estão nos seus lares, Senhor, estão muitos enfermos, estão assim recuperando, meu Deus eterno, com o Teu poder, com a Sua misericórdia, com a autenticidade, Senhor, do Teu poder. Repreende todo o mal, repreende a enfermidade, e assim nós glorificaremos continuamente, Senhor, no Teu nome. Pai eterno, em nome de Jesus, venha abençoar nossos irmãos, hoje e sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos, hoje, agora e para sempre. Amém. Portanto, às 19 horas de hoje, domingo, dia 3 de maio, nós estaremos cultuando a Deus em nome de Jesus aqui neste lugar. Que Deus abençoe, quero a sua participação direta, compartilhe, informe, nós iremos glorificar a Jesus nesta noite. Amém.